Prezados irmãos e irmãs, crianças e jovens, a liturgia de hoje nos leva à festa de Pentecostes, que traz consigo muitos significados importantes. Esta festa se resumiria em agradecimento do povo por suas graças divinas. A entrega da lei de Moisés no Monte Sinai, lei esta que passa a ser denominada de Torá, e em segundo, os agricultores que traziam oferendas em agradecimentos pela colheita. Naquela região, o clima desértico e semiárido, a pouca chuva que caía e fertilizava as plantações era motivo de alegria, de festa. Daí se explica a festa de Pentecostes, o qual se resumia em agradecimentos a Deus pela graça de conseguir os alimentos necessários à sobrevivência. E Deus escolhe exatamente esse dia, o dia da festa de Pentecostes, na qual encontrava no templo. Deus escolheu exatamente esse dia festivo para fazer a grande manifestação através do seu Santo Espírito. Os significados de Pentecostes: o fogo, sinal de manifestação de Deus, como podemos ver na sarça ardente, cujas folhas não se queimavam. Seduziu e atraiu Moisés, que, curioso, se aproximou para ver do que se tratava e se deparou diante do próprio Deus vivo. O fogo do Espírito Santo, que transforma medrosos em corajosos. O fogo que purifica, matando as bactérias dos alimentos ao serem cozidos, e também o fogo que purifica os metais de suas impurezas, simboliza a purificação dos nossos pecados, nos santificando. O fogo que ilumina a escuridão simboliza a iluminação das nossas mentes, no sentido de entendermos a palavra e a vontade do Pai e passá-la adiante através da catequese. O vento, que fazia um barulho forte semelhante a um trovão, é sinal do Espírito Santo. Mais uma vez, Deus, por meio de Jesus, respondendo à cultura daquele povo que acreditava que as folhas das árvores eram balançadas pela força do Espírito de Deus. Deus faz soprar um forte vento na chegada do Espírito Santo, que por várias vezes fora prometido aos apóstolos. Língua de fogo. O formato daquelas pequenas chamas de fogo que apareceram de repente na cabeça dos apóstolos era de línguas, lembrando que falamos através da língua. As palavras são pronunciadas por meio dela. Palavra, verbo eterno. Deus é a palavra que devemos copiar, viver e levar ao mundo. O Espírito de Deus nos proporciona falar em várias línguas, e é por ela, pela língua, que anunciamos a palavra de Deus aos nossos irmãos. Várias línguas, vários idiomas. Significa o Evangelho, a palavra de Deus, que deve ser dirigida a todas, a todos, as nações, a todas as línguas, e não somente ao povo judeu, como eles queriam. Todos entenderam em sua própria língua. Significa que o Espírito de luz é que nos faz entender a palavra de Deus. Porém, para isso, precisamos ser mais claros e eficientes quando proferimos
esta mesma palavra aos nossos irmãos reunidos em assembleia. Assim, a homilia, o sermão, o encontro catequético, a palestra deve ser efetuada numa linguagem na qual seja acessível a todos os presentes e nunca usar palavras difíceis para enaltecer a nossa pessoa. Numa linguagem, numa pronúncia clara e pausada em que todos entendam, todos assimilem, todos compreendam e, de preferência, que todos se convertam. É também preciso falar a língua daqueles que nos escutam. O Papa Francisco defende a ideia de que a Igreja deve sair da sua zona de conforto, da sua segurança e dirigir-se aos irmãos distantes e levar a palavra a eles, falando a linguagem deles. Como disse Paulo, com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E é por isso, prezados irmãos, que precisamos fazer, a partir de hoje, sem adiar, para o mês que vem. É hoje que devemos anunciar essa palavra. Anunciar Jesus, anunciar o seu Santo Espírito, que vem até nós nos mostrar e revelar seu grande amor. A liturgia de hoje é iluminada pela sabedoria popular, que diz uma história que havia umas crianças na beira da praia fazendo castelos de areia. E esses castelos eram bem feitos, com janelas, com torres, muito bem acabadinhos. Mas daqui a pouco veio uma onda forte e derrubou todo aquele castelo. E as crianças ficaram tristes? Não. Pularam, brincaram. Depois que a onda se foi, eles retornaram de novo a construir novamente o castelo. Esta é a alegria, prezados irmãos. Essa alegria das crianças nos revela também que o Espírito Santo também se manifesta dessa forma. Muitas vezes passamos por provações, por dificuldades, que as tempestades vêm e derrubam tudo e acabam com todos os nossos sonhos. Mas depois que passa, nós levantamos a cabeça e tiramos proveito dessas lições de sofrimento, de provação que passamos e procuramos reconstruir de novo a nossa vida. E quem dá força, quem dá coragem em tudo isso é o Santo Espírito, que aos poucos vai trabalhando o nosso coração, que aos poucos vai nos fortalecendo, nos irradiando a sua luz com os seus dons e vai transformando o nosso coração, nos renovando e nos colocando para lutar, para vencer tudo aquilo que para nós muitas vezes se torna difícil, que para Deus tudo é possível. Portanto, nessa festa de Pentecoste, procuremos realmente renovar o nosso espírito, renovar as nossas vidas, procurando realmente nos conduzir por essa força avassaladora, por essa força dinâmica, por essa força pneumática que nos leve realmente a realizar as obras de Deus, capaz realmente de fazer com que o nosso coração seja transformado e possamos transformar também o coração das pessoas que estão ao nosso redor, na busca, na vivência da profunda oração, rezando muito e pedindo a esse Deus da misericórdia que nos faça realmente cada vez mais humildes, capazes de poder viver e praticar a santa palavra de Deus, iluminada pelo seu Santo Espírito. Fique com a bênção da Santíssima Trindade e a proteção da Virgem Maria.